Desde a época da peregrinação do povo no deserto, Deus deu instruções para a construção de um lugar para sua habitação e adoração. Ao longo do Antigo Testamento, esse lugar foi o tabernáculo, depois o Templo de Salomão, depois o Templo de Zorobabel e por último o Templo de Herodes, na época de Jesus. A descrição do Templo de Salomão encontra-se em 1 Reis 6 e está cheia de símbolos que representam várias coisas, por exemplo, o Éden, o caminho do povo de Deus rumo à eternidade e, principalmente, era um prenúncio da vinda de Cristo, o sacrifício sumário que nos purificaria de uma vez por todas de todo pecado. Mas o que cada item do templo representa? O que podemos aprender com eles? Como o templo apontava para a pessoa de Cristo? Tudo isso e muito mais você confere nesse vídeo. Fique ligado! Inscreva-se, ative as notificações e vamos para o vídeo. O primeiro templo de que temos notícia na Bíblia foi o tabernáculo, uma espécie de templo móvel para acompanhar o povo no deserto. Ele esteve presente em meados de 1500 a.C. e a sua descrição pode ser encontrada em Êxodo 26. O povo chega à Terra Prometida e não há mais a necessidade de um tabernáculo móvel. O rei Davi começa a planejar a construção de um templo definitivo, mas só Salomão de fato o concretiza. Por volta do ano de 970 a.C. Era um templo muito suntuoso, com o dobro do tamanho do tabernáculo. Os anos passam e o reino se divide, e Jerusalém se torna a capital do Reino do Sul, cujas tribos fundantes eram apenas a de Judá e Benjamim. O Reino do Norte é levado em cativeiro pelos assírios e nunca mais assume novamente a identidade de Israel. O povo do Reino do Sul, por sua vez, agora chamado de judeu, é também levado ao cativeiro, mas pelos babilônios, e o Templo de Salomão é destruído. Após muitos anos de cativeiro, é permitido ao povo judeu o retorno a Jerusalém. Zorobabel lidera a reconstrução do templo, que é finalizada em 520 a.C. Esse templo era menos suntuoso que o de Salomão. Muitos anos se passam e Jerusalém é dominada por diferentes nações, até que chegamos à época de Jesus, quando está sob o domínio do Império Romano, que nominou Herodes para governar a cidade de Jerusalém. Herodes, para impressionar os romanos e conquistar a admiração dos judeus, constrói um templo grandioso, que substituiu o templo de Zorobabel. É possível que as pedras do templo de Zorobabel foram aproveitadas para a construção do de Herodes. Feita essa introdução, essa linha do tempo, vamos agora para a análise do design do Templo de Salomão. Vamos analisar aqui, pessoal, os aspectos mais gerais. Para mais detalhes, sugerimos a leitura completa de 1 Reis capítulo 6. O templo era um retângulo de 27 metros de comprimento por 9 de largura. Tinha o dobro das dimensões do tabernáculo. Ele era posicionado no sentido leste-oeste, com a entrada no lado leste. Dessa forma, quando o sacerdote caminha em direção ao Santo dos Santos, ele caminha na direção oeste, simbolizando um retorno ao paraíso, a presença de Deus. Pois quando Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, eles foram para leste. Além disso, o interior do templo era repleto de representações artísticas do Éden, como bandeiras, flores abertas, árvores frutíferas. Tudo isso para simbolizar o retorno do povo de Deus ao paraíso, na sua presença. O templo tinha basicamente 3 ambientes principais: o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. O átrio era uma parte externa, onde ficava o altar de sacrifício, uma prática que apontava diretamente para Cristo, o maior sacrifício de todos em nosso favor. No santo lugar ficavam o candelabro, os pães da proposição e o altar de incenso. O candelabro tinha 7 ramos e tinha um formato que sugeria uma árvore em crescimento, provavelmente representando uma amendoeira, que é a primeira árvore que cresce na primavera. O número 7 indica a perfeição. Nele era queimado azeite, que simboliza a unção do Espírito. A luz e o fogo das lâmpadas representam a presença de Deus. Naquela época, o partir do pão com alguém representava que você estava em paz e amizade com aquela pessoa. Então isso era um símbolo de estar em paz e comunhão com Deus. O sacerdote comia esses pães e os repunha todo sábado.
Bem na frente do véu de entrada do Santo dos Santos havia o altar de incenso. O incenso sendo queimado nesse local representava as orações dos santos sendo elevadas a Deus. Após o santo lugar havia o Santo dos Santos, o lugar santíssimo, onde apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez ao ano, no dia da expiação. Nesse local havia a Arca da Aliança que continha as tábuas da lei e 2 querubins de ouro. Esse não seria um estudo completo se nós não falássemos aqui o verdadeiro significado do Templo de Salomão. Não apenas um meio pelo qual Deus purificava e tinha comunhão com o seu povo, o templo, principalmente o Santo dos Santos e o dia da expiação, apontavam para um evento muito maior que estaria por vir: a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Deus, de forma simbólica, estava mostrando ao seu povo que o Messias haveria de vir para perdoar todos os seus pecados. Cada procedimento, cada objeto, gesto, arte e adorno foi propositalmente ordenado por Deus para que apontasse para o seu Filho, Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Inscreva-se para ajudar o canal a crescer. Curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Abraços e até a próxima.